Olá meninas, olá mãe das meninas que frequentam o estúdio, olá queridas alunas. Hoje eu gostaria de falar para vocês, passar algumas dicas a respeito do tamanho do véu, o tipo de tecido para as nossas aulas de dança do ventre, ok? Nós vamos começar pensando que no primeiro momento as meninas vão estar iniciando o aprendizado na movimentação de véus. Então não há necessidade de comprar um tecido muito caro, não precisa de véu de seda. Nesse pequeno vídeo hoje eu gostaria de mostrar as opções de véus, opções de tecido que eu tenho aqui, tá? Mas já logo adiantando, como elas estão começando, não tem necessidade de comprar, por exemplo, um véu de seda, tá? Eu vou mostrar esse que eu tenho em mãos aqui. O tecido é o voal, o tecido não é muito caro, tá bom? Eu acredito que o preço do voal é bem em conta em qualquer loja de tecido, Santa Inês, aqui em Bragança Paulista, por exemplo, na Santa Inês a gente encontra. Tem a Casa Leandro também, que ele trabalha com retalhos de tecido, ele tem um preço muito bom. Esse que eu tenho aqui nas minhas mãos, o tecido é um voal, tá? Branco. Eles vão cortar o tecido de acordo com o tamanho que você pedir, tá? Ele vai cortar, provavelmente rasgar a mão, a gente olha, nossa, tá rasgando. Depois é só queimar a beiradinha dele, mas façam como eu fiz. Quando no primeiro momento eu queimei, mas aí eu achei que ficou torto. Então o que eu fiz? Eu levei numa costureira e ela fez pra mim a beiradinha do tecido. Se vocês puderem ver, ó. É só passar, acho que numa overlock, e ele fica com as beiradinhas costuradinhas, tá bom? Esse aqui é o voal. Então a altura ideal seria medindo a partir de um ponto abaixo dos olhos até metade da canela, mais ou menos, tá? Esse seria o tamanho do comprimento do véu. Uma outra opção de medição seria do pescoço até o comecinho do tornozelo, ok? Percebe que ele cobre, a medida a partir do pescoço, ele cobre minha perna inteira, fica só o pé de fora. Essa é a medida ideal de comprimento, tá bom, gente? Quanto à largura, esse véu aqui, ele foi um dos primeiros véus que eu mandei fazer pra mim. Não tinha muita noção, nada, enfim. Ele está curto para os meus braços, eu tenho os braços muito compridos, né? São bem longos os meus braços. E esse véu está bem curtinho. Ó, quando eu abro os braços, né, o véu ele não cobre a minha mão inteira. Então o ideal seria que você mandasse cortar o tecido de forma que tivesse uma sobra de mais ou menos uns 20 centímetros para cada lado das mãos das meninas, ok? Porque esse véu ele não cobre a minha mão, ele está curto para mim, tá? Bom, esse é um véu de voal. Eu tenho aqui um outro véu que é o oposto dele, é bem longo. Esse eu mandei, eu fui até São Paulo para escolher o tecido. Eu queria um véu preto para fazer eu comprar. Então eu fui até São Paulo, na 25 de março, fui pesquisando casas de tecido e eu comprei esse que chama musseline de seda. Caríssimo, não é o caso de vocês investirem nisso agora, ok, gente? Só estou mostrando ele para vocês verem a diferença de caimento e o tamanho, porque ele é bem maior do que aquele primeiro que eu mostrei. Então, ó, a medida do pescoço até a minha canela, tá, de comprimento, ou um pouquinho abaixo dos olhos até metade da canela. E a largura, percebe que quando eu abro meus braços, o máximo que eu consigo, ainda tem uma sobra de mais ou menos uns 20 centímetros de véu para cada lado. Isso é o comprimento, é a largura ideal para o braço das meninas, ok, gente? Tem que sobrar pelo menos de 20 a 30 centímetros, porque tem muitos movimentos que nós vamos fazer que vão cobrir as mãos, tá? Então o ideal é que realmente haja uma sobra para os lados,
ok? Esse aqui é o véu maior que eu tenho. Quando eu mandei fazer ele, quando eu fui buscar o tecido, eu já tinha um pouco mais de noção do tamanho, né? E a mesma coisa, musseline de seda você tem que mandar alguém passar na overlock. Eu, por exemplo, não sei usar máquina de costura, então eu paguei para alguém fazer pra mim, ó. Ele fica com a beiradinha também bem fechadinha, tá? Não é o caso do investimento agora no musseline de seda, tá? Mostrei só para vocês verem o tamanho. E tem uma outra opção, que também não é o caso do investimento agora. Quem sabe um dia, se elas quiserem seguir adiante na dança e quiserem começar a investir em figurino, etc. A gente tem o véu de seda mesmo, que é esse daqui. O caimento dele é bem melhor do que o anterior. Ele é muito mais leve, percebe? O tamanho dele é mesma coisa, do pescoço até o tornozelo, ou abaixo dos olhos até metade da canela. E ele já não é tão largo quanto aquele anterior que eu mandei fazer, porque esse daqui, gente, eu comprei pronto. Então ele não é tamanho ideal para o meu corpo também, ó. Tem a sobra da mão, mas é mais ou menos uns 15 centímetros para cada lado. O outro, vocês puderam perceber que é bem maior. Mas olha, tendo essa sobra de mais ou menos 15, 20 centímetros para cada lado, já é o suficiente para as meninas começarem, ok? Pensando que o tecido pode ser voal, pode ser musseline, não musseline de seda, musseline comum, voal organza também, tá? E o caimento dele é bem diferente. Percebe que o véu de seda, ele é muito mais caro, porque você já não precisa fazer o arremate, ó. Já não precisa mandar no costureiro, ele já vem assim, ele é cortado a laser. Se eu não me engano, eu acho que é cortado a laser, tá? Mas para esse primeiro momento de introdução ao véu, o de voal já está de bom tamanho. Com ele a gente pode fazer todas as movimentações básicas, ok? Só lembrando de deixar as sobrinhas de mais ou menos 20 a 30 centímetros para cada lado e as medidas de altura que eu passei para vocês. É possível fazer todas as movimentações com ele. Elas vão adorar. Ok? E para começar, um véu de voal é uma ótima indicação. Bom, gente, então foi um prazer gravar esse vídeo para vocês e qualquer dúvida podem me mandar o WhatsApp, podem me acionar no Face. Pelo WhatsApp eu estou online praticamente o tempo inteiro, tá bom? E muito obrigada. Tchau!